O título desse vídeo não está errado. Hoje eu vou te mostrar como ter centenas de ótimas ideias de startups, deixar sua mente pronta para você ter ideias de startups, e vou te mostrar também para que serve uma ideia de startup. Mas antes de eu ir direto para o conteúdo desse vídeo, eu preciso te contar uma história, e essa história conecta tudo e você precisa saber disso. Então bota a sua cabeça aí no modo julgamento agora, que eu quero que você julgue essa história, tá? É importante isso. Lá em 2015, quando eu comecei a minha startup, eu tive uma ideia de criar uma rede social do futebol. A ideia era você encontrar outras pessoas para jogar, os campos da região, saber quais eram os times, tudo sobre futebol lá dentro, e toda aquela resenha que existe dentro do futebol com os seus amigos, estar dentro de uma rede social própria para isso. Quando eu comecei, eu juntei com outras pessoas, né, com amigos na época, com pessoas próximas, e a gente criou um formulário. E esse formulário a gente rodou com 105 pessoas. Esse formulário tinha a seguinte pergunta: o que você acha dessa ideia? E lá eu contava a ideia. Eu vou te contar a verdade. Eu tive 100% de aprovação nessa ideia. A ideia era genial. Todo mundo me fala, cara, isso é genial, isso é muito bom, isso é maravilhoso. E com isso, com esse dado apenas, eu e os meus sócios na época decidimos, então, vamos desenvolver isso. E nós ficamos ali quase 2 anos, 1 ano e meio, na verdade, né, gastando nosso dinheiro, gastando nosso tempo para desenvolver essa ideia, que era genial. Afinal, 105 pessoas concordaram com a gente de que essa ideia era genial. No primeiro dia, no lançamento da nossa ideia, a gente teve 500 usuários. E você sabe, no futebol você traz outras pessoas para jogar, a gente já conseguia enxergar uma curva exponencial de crescimento a partir dali, tá? O que acontece? 1 mês depois disso, a gente tinha 0 usuários. 0. Ninguém mais utilizava. E isso foi um sofrimento agudo naquela época. Sabe aquela vontade de desistir? Alguns sócios desistiram, outros abandonaram. Quem conversava com a gente começou a gente achar que a gente era fracassado. E, cara, tudo vai pelo ralo, de repente. E nesse momento a gente começou a estudar realmente como que se faz uma startup. Existem metodologias. E é exatamente isso que eu quero trazer aqui para você ao longo desses vídeos, tá? Gratuitamente, eu quero passar tudo que eu aprendi para que isso reforce em mim também, tá? E você possa aprender também junto comigo aqui. Então, hoje eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Vou deixar aqui. Afinal, o título desse vídeo é esse: como ter centenas de ótimas ideias de startups que realmente sejam boas, tá? Então eu vou mostrar como essa história que eu acabei de te contar conecta com tudo que eu vou te falar aqui pra frente, beleza? Antes da gente começar, no vídeo passado eu falei sobre as 7 habilidades necessárias para você ter sucesso empreendendo. Se você ainda não assistiu, volta lá. De verdade, se você ainda não tem essas habilidades, você vai precisar construí-las. Então não comece por esse vídeo, volte um pouco, tá bom? Mas, voltando aqui ao tema do dia, eu quero te deixar um spoiler. Muita gente já vai assistir esse vídeo já esperando, pô, então vai ser facinho, eu vou já sair desse vídeo tendo centenas de ótimas ideias de startups. Calma. Vamos alinhar a expectativa aqui agora. Não é tão fácil assim. Tudo que tem valor não é tão fácil assim. Eu vou te mostrar como preparar sua mente ou como olhar para oportunidades. Assim que você ajustar o seu pensamento para isso, essas ideias vão vir naturalmente, tá? E no final eu vou te dar várias ideias, inclusive você pode tirar print aí de várias delas, eu vou te mostrar a metodologia de como preencher uma ideia, tá bom? Vou deixar aí no final aí para você. Mas primeiro você precisa voltar lá no primeiro vídeo, eu falei sobre o que é uma startup. Você também ainda não sabe, vale a pena, tá? Dar uma olhada lá no vídeo, mas só para deixar reforçado aqui, essa instituição humana projetada para criar produtos, né, e serviços, criar inovação, criar tecnologia sob condições de extrema incerteza. Então, a ideia ela é muito importante para uma coisa somente, que nem eu deixei aqui escrito, para te tirar a bunda da cadeira e fazer. Eu acredito nessa ideia e vou lá tentar validá-la. Inovação não é assim, tive uma ideia e ela já é inovadora por si só, não. Muito pelo contrário. Você tem que ir para a rua validar se realmente faz sentido, tá? Então não é tão simples assim. Existe uma curva de aprendizado, existe uma curva de ciclo de produto que eu vou contar mais para frente para você, tá bom? Mas o top 5 erros. Vou deixar os 5 erros aqui na sua tela, já escritos, para você saber quais são os erros mais comuns que eu vejo dos empreendedores iniciantes tá cometendo. O primeiro de todos é pensar na startup para ganhar dinheiro. Muita gente fica, pô, vou entrar nesse hype, entrar para startup, vou fazer muito dinheiro, assim como vai colocar grandes nomes aí no mercado, como Steve Jobs, que começou ali dentro da sua garagem, como qualquer outro. Se você já entrou para esse mundo com foco no dinheiro e não no seu cliente, vou te mostrar
que nem vale a pena começar, tá? Você vai perder seu tempo aqui. É melhor criar uma empresa tradicional que você já sabe como que funciona, tá? Então, o segundo ponto é pensar numa ideia e tentar achar um público para ela, que foi o que eu fiz lá atrás. Já volta aqui um pouquinho da minha história. Eu tive uma ideia e falou, pô, vou construir, desenvolvi ela, e depois eu fiquei tentando achar, pô, quem vai usar, e aí me deram a ideia, não, tenta pro vôlei, tenta para outro esporte, tenta pro tênis, pro futevôlei, e aí você fica tentando achar um público para sua ideia, porque por dentro você tá apaixonado. E eu entendo, se apaixonar é bom, né? Mas não pela sua ideia, tá bom? Próximo ponto aqui, ter todo mundo como cliente. No próximo vídeo, depois desse aqui, eu vou criar um para como você começar com o seu cliente ideal, como nichar, né, no início aqui. Mas quando você cria uma coisa e fala, não, isso aqui é para todo mundo. Quando um grupo de clientes usa uma feature e outro tem outro tipo de dor, outras necessidades, você começa a atender todo mundo, seu produto vai pelo ralo, você não cresce, acabou, ninguém mais quer usar, não faz sentido para ninguém, então muito cuidado, tá? Outro erro que eu vejo, esse aqui me irrita um pouquinho, de verdade, esse me irrita. Não contar a sua ideia para ninguém, achando que a sua ideia, por si só, ela é suficientemente boa, tá? Para que alguém faça ela melhor do que você, porque essa pessoa vai saber ganhar dinheiro, ou porque você acha que você é um gênio fora da curva e a sua ideia por si só, somente a ideia, sem validação nenhuma, né? Sem nenhum MVP, que eu vou contar mais para frente como fazer um MVP, como se isso já fosse suficiente. Esse é o maior erro, tá? Por fim, ter apenas uma ideia que volta naquele ponto de que você fica apaixonado pela sua ideia. Tá errado. Se você está apaixonado pela sua ideia, você vai tentar validar, porque ela faz parte de você. Você vai tentar validar, mostrar como você está certo. E no fim das contas, você vai sofrer bastante, tá? Não é isso que eu quero para você. Primeiro passo de todos, direto ao ponto já aqui. Antes, tá, de você ter uma ideia, nem pense na ideia primeiro. Calma, calma. Primeiro você vai pensar num público. Tá? Qual que é um público? Escolha um público que você tenha vontade de saber mais. Algum público que você tem paixão sobre, ou escolha um assunto que você tem muita curiosidade de estudar. Tá? Esse aqui é um público bom para começar. Tá? Se você não sabe ainda, tá, eu gosto muito do setor de educação no país. Por exemplo, eu te deixei até aqui uma atividade. Entra num chat GPT, joga lá o seu prompt e tenta ver quais são, tá, por exemplo, os stakeholders, né, os agentes desse mercado. Por exemplo, aqui no setor da educação, você tem os estudantes, você tem os professores, né, educadores, você tem as instituições de ensino, os departamentos de secretarias de educação, tem os pais e responsáveis. Tá? Então, você tem muitos agentes dentro desse mercado. Se você já gosta de um mercado específico, escolhe um desses e vai aprofundando, às vezes até conversando aqui com o chat GPT, dá para você ter ideia aí de um agente desse mercado para você começar. E depois que você tiver escolhido esse público, tá, você tem que virar um especialista desse público. Calma, não precisa virar o maior especialista, não, você só tem que entender o dia a dia dessa pessoa. Se você não conhece nada sobre o médico, eu gosto de medicina, por exemplo, quero entender a vida de um médico, mas eu não sou médico. Tá, como é que eu vou construir uma coisa para alguém que eu nem sei como é que é essa pessoa? Quais são os objetivos dessa pessoa? Como é que é o dia a dia dessa galera? Quais são os problemas? Quais são as dores que esse público tem? Né? Você não sabe nada? Então primeiro você tem que estudar um pouco mais e conversar. Se for possível, tá? Comece a trabalhar nesse mercado. Se for possível, até às vezes trabalhe de graça mesmo. Se for um público que é da sua paixão, comece a conversar com essas pessoas, tá? Então, mapeie quem são as pessoas, quem são os médicos. Vamos dizer, no caso aqui, já que eu falei, quero fazer alguma coisa para os médicos, quem são essas pessoas? Mapeie elas, comece a criar uma lista de contatos, vê onde que elas frequentam, tem algum evento que eles participam. Vai nesses eventos, começa a criar um networking, sabe? Começa a conversar com essas pessoas somente para você entender quem são elas, quais são os tipos, né? Tem vários clusters, assim, vários tipos de médico, não tem só um, né? Um tipo só. Existem vários tipos e você precisa começar a segmentá-los e entender cada um deles, tá? Então entra no LinkedIn, participa de grupos de fóruns, vê o que eles estão discutindo, vai nos rolês às vezes, né? Desse público que você está escolhendo, então esteja bem próximo para que você entenda ali o dia a dia. Próximo passo é, quando você começa a entender esse público, você vai começar a entender o que eles querem, tá? Quais são os objetivos dessa pessoa? Por exemplo, eu quero falar com os estudantes, que nem a gente falou ali no setor da educação. Tá? Já que eu quero falar com os estudantes, o que eles querem? Ah, tem uns que só querem formar, tem uns que querem conseguir o primeiro emprego, tem outros que já estão trabalhando, mas ainda estão estudando porque eles querem fazer uma transição de carreira. Tá? Quais são os objetivos dessas pessoas? E aí, quando você entende os objetivos delas, você entende quais são as dores. Porque as dores são aqueles percalços, aquelas pedras no caminho que estão dificultando eles de chegarem nos resultados deles com mais facilidade. Então vocês vão entender quanto tempo eles gastam. Por exemplo, quem quer conseguir um emprego, um estudante quer conseguir um emprego, o que ele está fazendo para isso? Ele está gerando currículo, ele está batendo lá na porta de várias empresas, ele está indo no LinkedIn. Então você vai entender quão difícil é, se ele sabe como fazer, se ele sabe
como conseguir um emprego, com quem que ele fala, você começa a entender as dores, tá? Dessa persona que você que você escolheu trabalhar em cima. Então, desenha um mapa mental, coloca assim no meio. Se você não sabe o que é um mapa mental, eu posso até botar aqui no Google para você, coloca essa persona aqui no meio, né? Vamos dizer aqui os estudantes, e começa a elencar quais são as dores, né? Quais são os objetivos e as dores desse público, para que você possa começar a perceber as coisas. Então, deixei como dica aqui embaixo, foque mais em perceber ainda do que ter ideias. A hora que você conversar e entender muitas pessoas, você vai começar a encontrar alguns padrões. E você vai perceber, cara, é muito difícil mesmo você criar um currículo, por exemplo. Né? E foi assim que o LinkedIn, às vezes, surgiu. É muito difícil conhecer as pessoas do mercado. Né? É muito difícil se conectar ou aprender com alguém relevante do mercado. Então, existem várias dores que você vai elencando aqui e vai ficando claro para você sobre aquela persona. Você ainda nem está tendo ideias. Calma, você ainda nem está tendo ideias. Tá? E aqui você só está percebendo e conhecendo mais um público que você é apaixonado. Por isso que não adianta você querer fazer uma startup para ganhar dinheiro. Não adianta, você não vai fazer. De verdade. Não existe um caso de sucesso de alguém que falou, cara, eu quero ganhar muito dinheiro, vou criar uma startup. Porque você tem que conhecer muito bem o público, você tem que ter curiosidade, você tem que ter paixão naquele tema. Não é tão simples assim, tá? Mas aí, fala pra mim, até aqui, você tá curtindo esse vídeo? Se você tá curtindo, manda um salve aí pra mim, apertando no botão de like. Eu sempre deixo aqui também uma outra opção, caso você prefira, pode me mandar uma caixinha de cerveja. Eu prefiro a segunda opção, mas se for muito difícil, pode deixar somente o like aqui e vamos seguir. Seguindo, a próxima etapa, a gente vai para uma etapa que eu chamo de benchmarking. Ou seja, beleza, como é que essas pessoas resolvem as dores delas hoje? Tá? Isso que a gente precisa responder, essa é a pergunta. Você já entendeu a necessidade, onde ela quer chegar? Tá? Você já entendeu. E agora, como que ela faz para resolver essa jornada? Como que ela sai do ponto A para o ponto B? Quais são as soluções que ela usa hoje para resolver essa dor? Tá? No caso lá, quando eu te contei da minha história, que eu queria criar a rede social do futebol lá em 2015, a única forma que tinha de fazer isso acontecer era você ligando para seus amigos, tá? Mandando um WhatsApp ali, ou criando um grupo no WhatsApp. Só que era muito difícil de acessar pessoas fora, era difícil de saber quais eram as quadras da região, tá? Então você tinha que ter o know-how já no grupo, ou você tinha que ter o grupo suficiente para poder jogar. Era essa a forma de se resolver a dor lá atrás, que não era a melhor. Não, você já vê que tem aqui problemas, você não tem acesso à informação, você não sabe direito quem são as pessoas, você não sabe quem é bom, quem é ruim. Então tinha aqui algumas dores, tá? Então começa a desenhar a jornada do seu usuário. Ele está aqui no ponto A e ele vai chegar no ponto B. Coloca no Google aí, tá? Se você nunca viu como é que é uma jornada, existem várias fórmulas, vários templates que você pode seguir, mas é o que ele faz para sair daqui? Para chegar aqui, você vai desenhar toda essa jornada, como ele se sente em cada uma dessas etapas, e você vai ter um olhar geral. Tá, tô entendendo mais agora essa jornada aqui, tá bom? Por exemplo, eu deixei aqui, lá na época, depois que o iFood passou bastante de etapas, a gente validou várias outras coisas, a gente fazia as estatísticas, né, de jogos, e a gente percebeu que os campeonatos de futebol, eles eram organizados com planilhas. Então, o criador do campeonato tinha que criar uma planilha onde ele colocava lá, agora o time A contra o time B, agora é o A contra o C, não pode repetir, o horário não pode chocar, e a quadra que a gente tem não pode ser na mesma quadra, e se tiver dois times empatados na tabela, quem fica na frente, o critério de desempate, ele fazia isso na planilha, pode falar? Dava muita merda. A verdade é essa, porque uma regrinha que ele errava ali na planilha, encasquetava tudo, dava erro, um time passava o outro, o resultado ia errado. Cara, então tinha muita crítica, tá? A gestão dos campeonatos. Foi assim que a gente começou a fazer a gestão dos campeonatos lá atrás, depois de muito aprendizado, beleza? Porque você percebe como é hoje, e aí a gente vem para uma próxima etapa. Até você cria uma proposta de valor, tá? A proposta de valor, ela nada mais é, tá? Eu vou deixar aqui para você ler aqui, tá? É como que você aprimora essa jornada. Aqui, finalmente, a gente está começando a sua ideia a vir à tona. Eu vou te dar vários exemplos daqui a pouco, relaxa. Eu vou te dar vários exemplos daqui a pouco preenchido para você falar, tá, acho que agora eu entendi exatamente o que é a proposta de valor. Mas a proposta de valor é pelo que o seu cliente está te comprando. Por que ele está tirando a solução dele antiga para a sua atual? Qual que é a sua proposta de valor diferente para ele começar a adotar a sua solução e não a antiga? Tá? Então, para cada uma das jornadas que você tem lá atrás, que você já começou a entender, você começa a gerar uma proposta de valor, ou seja, uma solução para esse problema, mas ainda não é como que funciona essa solução. Por exemplo, não é ainda um aplicativo para... Não tem nada a ver com isso, é um canal de distribuição.
tá bom? A sua proposta de valor, ela geralmente é bem clara. Eu vou trazer agilidade, porque eu tô vendo que ele tá sofrendo muito com isso daqui. Eu vou trazer automação para que esse cara tenha agilidade. Lá na época, a gente, no iFood, quando a gente vendia para campeonatos, tinha duas grandes propostas de valor. Uma era agilidade e a outra era autoridade, para que aquele campeonato seja visto como autoridade da região dele. Então, faz sentido ele pagar pra gente, para que ele ganhe notoriedade e autoridade e mais times e atletas queiram participar daquele campeonato. Entende? Então, beleza. Próximo passo aqui, a gente vai finalmente falar de ideias agora. Sexta etapa, brainstorming. Chegou agora eu já entendi, então que eu tenho que trazer agilidade para essa persona que eu vi aqui, que a minha solução é essa. Aqui sim você vai pensar em hipóteses, tá bom? Vai realmente criar várias hipóteses de como resolver essa solução para aquela dor, para aquela pessoa. Eu vou te dar vários exemplos já, calma, vai ficar claro para você, tá? Então, para cada dor que você já tinha escrito ali no seu mapa mental, agora você vai começar a dar ideias mesmo. Agora pode sim, você pode ir mais no detalhe, de falar um aplicativo para ser usado no dia a dia, que faz tal coisa, aqui você já pode ir mais no exemplo, tá? Eu vou trazer para você uma estrutura de como pensar. Tá? Você tem que preparar sua mente, eu já falei isso. Se você só tiver uma ideia, você vai ter fracasso. Significa que você ainda entendeu muito superficialmente o seu mercado. Calma, tenha várias ideias, entenda qual que é a dor, qual que é a persona, né, que você está atacando, né, para qual setor. Então vamos lá, qual setor, tá? Qual nicho, qual dor. Depois do benchmark, ou seja, como é que essa pessoa está solucionando hoje, tá? E aí você vem com uma nova proposta de solução e uma hipótese final. Como que funciona isso aqui na prática mesmo? Vamos dar uma ideia aqui para você. Por exemplo, no setor de food tech, né? No setor alimentício aqui no país. Eu escolhi um nicho, que são os restaurantes, tá? Pequenos, mas que tem um alto movimento, mas não está conseguindo ter lucro no final do mês. É muito restaurante, tá? Se você estudar esse mercado, vai ver que é muito restaurante que no final do mês não consegue sair com lucro. E uma dor específica aqui é o desperdício de comida e os custos elevados. Como é que ele está resolvendo hoje, tá, essa dor? Através de planilhas de gastos. Então, eu vou trazer uma solução para essa persona, que é a previsibilidade de gastos. Essa é a solução. Ele estaria me comprando por isso. Mas como que isso vai funcionar? Vou colocar uma inteligência artificial que lê as planilhas deles e começa a trazer recomendações de quanto, quando e com que gastar. Então, ele vai fazer a quantidade certa de comida para o período certo do dia, na segunda diferente da sexta-feira, por exemplo, quando que ele tem que comprar aqueles alimentos para que eles não pereçam, né, para que eles não saiam do prazo de validade. Então, vários aqui recomendações. Estou te jogando essa ideia aqui, pode usar, tá? Foi eu que tive. Mas com certeza deve existir alguma coisa na internet. É fácil de pensar numa ideia quando você vai colocando e elencando ela assim, como eu estou mostrando aqui. Tá? Vou te dar outra ideia, para ficar mais claro ainda, eu vou trazer agora para o mercado que eu trabalhei, que foi o mercado do futebol. Então, aqui no setor de Sports Techs, eu vou trazer um nicho específico do time de futebol amador adulto, tá? Tem as escolinhas, tem o Master, que são ainda mais velhos, e uma dor específica, que eu já mostrei aqui para você, por isso que tudo conecta com a história que eu te contei lá atrás, é encontrar outros times para jogar. Como é que se soluciona isso hoje? Esses times ligam para outros conhecidos e falam: e aí, você não tem um time aí não pra gente jogar? Você conhece alguém? Ou muitas vezes joga contra os mesmos times que já conhece. Então, uma solução que eu estou propondo aqui é um encontro de times, tá? Uma plataforma onde esses times amadores vão estar. Isso, como que seria isso? Um aplicativo que mostra os times do seu bairro, tá? E você vai ter troca de mensagens e avaliações para que você não jogue contra um time que é brigão, tá? Então já existem várias ideias dessa aí já no mercado, mas então aqui é uma ideia de startup, como que funciona a linearidade do pensamento, tá? Geralmente as pessoas fazem ao contrário, perceba isso. Primeiramente elas têm uma ideia já de hipótese, já de solução ali. Ah, essa solução, mas para quem? Como é que você soluciona isso? Qual que é a dor? Se você não sabe isso, com certeza vai dar errado. Com certeza vai dar errado, tá? E não se esqueça, tá? Uma ideia, ela vale 5 centavos. Sabe aquele valor de mercado, valuation, que muitas vezes se fala na empresa, um unicórnio vale $1 bilhão. Se você tem uma ideia, beleza, vale 5 centavos. Você pode ficar apegado a ela e você mantém esses 5 centavos para você, ou você vai para a rua transformar esses 5 centavos em um unicórnio, $1 bilhão, ou uns 100 milhões de reais, não importa, tá? Você vai para cima. Vou te dar mais uma ideia só para reforçar na tua mente como que funciona essa linearidade de pensamento, para que você tenha muitas ideias. Escreve no papel, ou então joga na inteligência artificial, ele vai já te dar várias ideias. Estrutura direito um prompt, tá? Vou trazer depois também mais para frente como fazer um prompt bem elaborado. Mas, por exemplo, aqui, no setor da saúde no Brasil, então uma health tech, tá? Vou trazer um nicho que são os idosos com comorbidades
e a dor deles é receio de ter algum problema de saúde sério em breve. Eles não sabem quando vai vir esse momento, né, de dor, né, de um problema sério de saúde, que ele talvez tenha que ficar internado, e muitas vezes ele resolve esses problemas fazendo exames anuais. Né, meu avô, por exemplo, era assim mesmo, fazer os exames anuais para saber se está tudo certo, para ver se não vai ter nada, beleza? Então, eu trouxe uma solução aqui que são informativos de saúde, e para isso eu criei uma integração com o WhatsApp. Perceba que agora eu poderia fazer um aplicativo, poderia fazer de outra forma, um site, mas aqui eu trouxe a solução de uma integração com o WhatsApp, tá, que colhe diariamente por áudio como que o idoso está. Ele dá relatórios e alertas para esse idoso, somando todas as informações passadas, juntando com a atual, ele soma tudo isso e ele vai dando alertas de saúde para que ele tenha alguns informativos. Será que as pessoas pagariam para isso? Para isso serve a fase de MVP, que a gente vai falar mais para frente, que é como que você testa essa sua hipótese. Será que ela faz sentido? Será que alguém pagaria mesmo por isso? Então, a gente jogaria aí mais para frente. Por fim, próximo passo que eu vou trazer aqui para você é, tá bom, mas como que eu defino esse nicho ideal para começar a startup? Não é só, tá, que eu joguei por cima para você entender o pensamento, mas eu vou te dar um exemplo aqui. Se você quer fazer um produto para os pais, para a pessoa que tem filho, tá? Você acha que é a mesma coisa de uma família estruturada, que tem um bom, vamos dizer assim, que tem dinheiro, tá, num bairro nobre, de uma grande cidade, você acha que é a mesma dor que essa pessoa tem de uma mãe no interior, onde o pai foi embora e ela é uma mãe sozinha de 3 filhos, tá? Que tem pouca oportunidade na cidade? Você entende que às vezes a gente fala da mesma... eu tô fazendo uma coisa para qualquer pai e mãe pode usar. Não é, o serviço é muito diferente, tá? Porque a dor dessas pessoas é muito diferente. E para isso você tem que escolher um nicho ideal para você começar, tá bom? Então esse vai ser o meu próximo vídeo e vou deixar aí na tela para você aí no final. Eu deixo aqui também sempre um vídeo do Edu, que ele traz lá do Desgringolando, tá? Ele traduz conteúdos gringos pro português, vamos dizer assim, dando a opinião dele extremamente embasada, tá? Então eu trouxe aqui hoje a prova de que sua ideia não vale nada. É um vídeo do Edu aqui, ó, vale muito a pena assistir, são somente 19 minutos. A galera fica muito apegada à ideia. É sério, assista os vídeos do Edu, porque são muito bons também para você. Tem vários outros, vale a pena dar uma olhada lá em todo o conteúdo que o Edu tá fazendo. E aqui na Lancei, aqui no Startup na Prática, ver tudo que a gente está fazendo. A gente está fazendo de coração aí mesmo para trazer você para perto da gente. Então, por isso, cara, vai para cima, segue a gente, manda um oi, fala assim, Hugão, pode mandar no comentário que eu vou ver. Pode, Hugão, tô precisando de ajuda, fala comigo. Pode mandar aí, que estamos juntos nessa jornada. A ideia é a gente se aproximar mesmo. Então, para isso, conta com a gente. Muito obrigado pela sua atenção. Já vou deixar o próximo vídeo aí para você. Vai para cima, tamo junto. Valeu.